Eu quero ler com vocês em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida que estava completa a de Cristo. Ou seja, eu li esse conjunto de versículos que tem ponto e vírgula, quer dizer que continua. Quando ele começa a dizer aqui, e ele mesmo, significa que tem um assunto anterior. Qual é o assunto anterior do versículo 1 ao versículo número 10? E os versículos que eu li até os versículos 13, ele está falando da unidade da fé. Então, dentro da unidade da fé, ele mostra dentro da unidade da fé que ele vai providenciar pessoas para permanecerem essa unidade. Aí ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pois bem, o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo uma gama de pessoas que são pastores virando bispo, virando apóstolo, virando patriarca. E qual é a diferença dessas pessoas de hoje para esta igreja de Éfeso que Paulo falou sobre a unidade? É que aquela igreja que estava em Éfeso e Paulo estava exortando para a unidade perfeita do corpo de Cristo, é que eles tinham o apóstolo, o profeta aqui está no sentido de pregador, não profeta no sentido de dons, profeta, evangelista, pastores e doutores, não como títulos, e sim como função. Eu vou repetir, a igreja que estava em Éfeso, que estava Paulo mostrando para eles que ia levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que era para o aperfeiçoamento dos santos, eles tinham aquilo como não como título, mas sim como uma função. Hoje, a igreja está tendo isso como título. Por isso que tem essas confusão. É gente querendo ser bispo, apóstolo e querubim. Vai chamar um bispo hoje de pastor para ver se ele não fica endemoniado. Vai chamar um apóstolo hoje de irmão para ver se ele não engole 5 satanás. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, aquilo é um título que ele tem que ter. E esses nomes foram colocados não como título, mas como função. A função de apóstolo, a função de profeta, a função de evangelista, a função de pastores e doutores. Diga-se de passagem que os outros pegam essa passagem para falar que fulano é profeta, beltrano é profeta. Não! Isso aqui não está falando de profecia no sentido de dom. Está falando de profecia no sentido de ministério. O último profeta da Bíblia foi João Batista, meu filho. Agora não existe mais profeta, agora existe crentes com dons de profecia. É diferente. No Velho Testamento, profecia era ministério. Hoje, profecia não é ministério. Me prove na Bíblia que profecia é ministério. Hoje é crente com dons. É diferente. Então vamos parar com essa bobagem. Primeiro, outra coisa que eu tenho que falar aqui, eu vou falar e eu tenho muita coragem para dizer as coisas. Esse negócio de bispa. Bispa não existe, nem no português, porque o feminino de bispo é episcopisa e não bispa. A palavra bispa não existe em português. Então, quando uma mulher vai ser consagrada bispa, ou ela é intitulada bispa, ela não é nada, porque não existe nem a palavra em português. Por que não consagra ela, então, a episcopisa, que é o correto, que é o feminino de bispo? Para pensar nisso, que isso aqui nada mais é do que a função e não o título deles. E porque eles tinham como função, eles desempenhavam a função de apóstolo, ele desempenhava a função de profeta, ele desempenhava a função de evangelista, ele desempenhava a função de pastores e ele desempenhava a função de doutores. Para que ele desempenhava? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo ia aperfeiçoar uma área,
o evangelista ia aperfeiçoar outro, o pastor ia aperfeiçoar outro, e o doutor, o mestre ia aperfeiçoar outro, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Cada um na sua função edificava, mas os camaradas querem ser título, por isso fica se engafinhando, fica comendo um ao outro. Ela é missionária, ele é bispo, ele é apóstolo, ele agora é semi-querubim ungido, ele agora é vice-deus. Pelo amor de Deus, ponha na cabeça que esse título, que essa função que temos é para o aperfeiçoamento e a unidade do corpo. Não é para eu me tornar famoso, não é para mim estar numa posição diferenciada de outros. Tô vendo, não? Vocês pecadores, agora ninguém me toque porque eu sou apóstolo, agora ninguém me toque porque eu sou bispo, agora ninguém me toque porque eu sou pastor, agora ninguém me toque porque eu sou evangelista. Uma maior besteira isso. O sol nasce para um e para outro, querido. O pecado que um crente comete, um pastor comete também. Os erros, as transgressões, é a mesma coisa. Ponha na sua cabeça que evangelista, apóstolo, profeta, mestre é função e não título. Se você pôr isso na sua cabeça, você vai aperfeiçoar o corpo de Cristo, vai trazer unidade. Aí o verso 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então esta função aqui, que nós temos como título, vai fazer com que as pessoas cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A posição de homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, por engano dos homens, com que a astúcia engana fraudulosamente. Quando nós estamos em unidade, entendendo que aquilo que Deus me deu é uma função e não um título, eu vou trazer unidade à igreja, eu vou trazer edificação à igreja, eu vou fazer com que as pessoas cheguem à unidade da fé, ao conhecimento da palavra de Deus. Vou fazer com que ele seja varão perfeito. Varão perfeito aqui não significa que ele não vai errar, mas que ele está no caminho certo, à medida da estatura completa de Cristo. Então esqueça esse negócio de título, de título, de título. Para com essas bobagens. Se não me chamarem para o púlpito, há 28 anos que eu sou pastor. Fui ordenado em 1º de maio de 1996. Portanto, 1º de maio de 2024, 28 anos de pastor. Você acha que eu vou ficar esquentando a minha cabeça porque chamaram fulano para o púlpito e não me chamaram? Eu vou deixar de ser pastor por causa disso? Ah, irmão Paulo, pai do senhor, pai do senhor. Não, não sou irmão, não sou pastor. Você acha que eu vou ficar esquentando cabeça com essas bobagens, assentado no meu lugar? Você vê nas Assembleias de Deus esse monte de cadeira. O cara, o presidente, o vice-presidente, se você sentar na cadeira de um vice-presidente desse, eles morrem do coração, porque na cabeça deles, o que significa isso? É o meu título, essa é a minha cadeira. Quando eu dirijo igreja, a primeira coisa que eu faço é arrancar a cadeira do púlpito e botar as cadeiras tudo igual. Qualquer um pode sentar em qualquer cadeira, porque isso não vai me diminuir se sentar na cadeira do meio ou sentar na cadeira da direita ou da esquerda. Deixa de bobagem. Não, porque eu sou bispo, agora tenho que botar uma capa, tenho que botar uma coroa, tenho que andar com um cetro na mão, o cajado de Moisés, como eu tenho visto essas bobagens que estão entrando no cristianismo. Acorda com isso. Acorda com isso, Lu. Acorda com isso. Vamos parar com essas bestagens. De sou bispo, sou apóstolo, sou evangelista, sou profeta, sou não sei o quê, sou não sei o quê. Como se fosse um título. E nada mais é do que uma função. Pense nisso, medite nisso. Que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.